Fala rapaziada, quando surge, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva. Para você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir. E essa eu quero começar provocando o torcedor atleticano, lógico que no bom sentido. Vocês querem ver o Roger Guedes vestindo a camisa de vocês? Caso isso venha acontecer, você atleticano acha justo a troca de Guga e o Otero, ou o Guga e o Casares, por esses 17, 18 milhões aí que o Palmeiras tem direito na negociação do Roger Guedes? Por que eu tô começando perguntando pro atleticano? Obviamente esse vídeo deve chegar para um ou outro torcedor do Atlético que deve, lógico, querer a volta do Roger Guedes. Mas, torcedor atleticano, palmeirense precisa de um lateral direito e precisa de um meio campo. Então, imaginando essa ligação ou essa suposta ligação do Alexandre Matos para o presidente do Palmeiras, eu imagino que seria justo, olhando os valores de mercado dos três jogadores listados, tanto do Guga como do Otero como do Casares. É lógico que, obviamente, os três jogadores pelos 17 milhões é pedir demais, mas talvez dois jogadores por esses 17 milhões eu acho que fica bem-vindo para o Palmeiras e para o próprio Atlético Mineiro. Eu acho que o Atlético ganha muito com a contratação do Roger Guedes. Eu acho que o Roger Guedes pode deixar o time do Atlético muito mais leve, muito mais completo, lembrando também por conta de um ataque experiente, contando com o Di Santo aí e com o Ricardo Oliveira. O Roger Guedes chega para ser esse gás pro ataque atleticano, e aí o Palmeiras precisa de um meio campo, o Palmeiras precisa de um lateral direito. Essa posição de lateral direito no futebol brasileiro, ela é muito escassa. O Guga é um jogador de seleção, obviamente a gente pode questionar que é um jogador com possibilidade de futuro, que ainda não tem um valor de mercado. Só para você ter uma noção, o Guga sendo jogador de seleção e o Gabriel Veron também sendo jogador de seleção, olha a diferença de valor de mercado dos dois. Pois bem, um já se sabe que vai ser um grande jogador e que tudo depende obviamente dele. O outro só é um jogador de seleção e um bom lateral, tá? Então futuramente pode ser que o Gabriel Veron dê muito certo e que o Guga também se transforme num lateral direito, até porque a seleção brasileira tá precisando de novos laterais, né? Desde da pausa do Cafu aí, ou da aposentadoria do Cafu, nós tivemos uma transição para o Michael, depois, até hoje, Daniel Alves, que não é impossível, né, caso tenha Copa do Mundo, obviamente, jogar mais uma Copa do Mundo. Então, a gente vê a carência na lateral direita que tem o Brasil por um todo. Então o Palmeiras não é o único time que está precisando de um lateral direito. Tem vários times no Brasil que precisam de jogadores nessa função. Então, pensando nessa suposta, né, negociação envolvendo Palmeiras, Atlético Mineiro e Roger Guedes, eu vejo com bons olhos de uma boa possibilidade de negócio 2 por 1. É o momento agora do Palmeiras levar uma, né, ter uma boa negociação junto com o Atlético Mineiro. Já aconteceu muitas vezes dos jogadores do Palmeiras reforçar o Atlético Mineiro, dois que eu lembro muito bem, o Pierre e o próprio Diego Souza, que foram jogadores importantes aqui e que tiveram boas passagens também no Atlético Mineiro. Eu estou obviamente esquecendo de outros, mas deve ter tido outros aí, o próprio Roger Guedes, né? Mas a gente não tem muito sucesso de jogadores que vêm para lá ou que vem do Atlético Mineiro para o Palmeiras. A gente tem uma dificuldade de trazer os jogadores do Atlético Mineiro. Já me surpreendeu bastante o Marcos Rocha. É óbvio que ele já vinha num processo de desgaste com o Atlético Mineiro, mas está na hora do Palmeiras também puxar jogadores do Atlético Mineiro que possam render. A gente tem dois exemplos aí. O Casares, ele não tem tantos clubes na carreira assim. Ele chega no Atlético Mineiro, um bom jogador sim, mas também não aconteceu. Então não é um absurdo pensar nessa negociação. Não é um jogador que já jogou na Europa. É um jogador de poucas passagens. E o mesmo a gente pode falar do Otero, que tem um pouquinho mais de experiência em outros clubes, mas que também não foi jogador de Europa. Então eu acho que não é um absurdo. Eu diria até que se pensasse nos 3 por 1 não é um absurdo. Não é um absurdo pensar nos 3 jogadores. Óbvio que para a torcida atleticana vai soar estranho, por isso que eu tô falando 2 por 1. Acho que acaba sendo mais justo. Acho que só o Guga é pouco, acho que só o Casares é pouco também. É um jogador, como eu disse, já de 28 anos de idade e que talvez, né, se tá ali como o Lucas Lima. Se não for para um clube grande europeu, vai ser um jogador apenas de futebol sul-americano. O mesmo se emprega ao Otero. Então acredito que até para os próprios dois jogadores, uma chegada no Palmeiras pode ajudar demais. Então, tanto o Otero como o Casares, se vestir a camisa alviverde, se conseguir, né, ser esse cara para conduzir o Palmeiras aí, para conduzir esse meio campo, eles podem ter uma valorização de mercado num curto período de tempo e já na temporada seguinte jogar na Europa. Quem sabe aí no final da próxima temporada de 2021. Então acredito que assim
ficaria justo. Torcedor atleticano, queria saber o que você pensa também. E óbvio, né, torcedor palmeirense, se vocês acham que seria justo ou se preferem definitivamente o dinheiro. Jogar aqui o Roger Guedes acho muito difícil. E nessa troca, se eu pudesse ainda escolher entre o Casares e o Otero, eu iria de Otero, junto com o lateral direito com o Guga. Eu acho que aí sim as coisas ficam equilibradas e até financeiramente falando, fica equilibrado. Se o Palmeiras precisasse fazer qualquer que seja pequena compensação financeira, faria. Acho que não era necessário uma compensação financeira, é só olhar os valores dos jogadores, os valores de mercado, inclusive as quedas de mercado que eles tiveram. Alguns jogadores do Palmeiras valorizaram e vários jogadores do Atlético caíram valores de mercado. Por quê? Porque não conseguiram ser transferidos, né? Então acho que o próprio Atlético tinha uma esperança em transferir Casares, transferir Otero, não aconteceu e os valores de mercado deles despencaram. Feito isso, né? Ou pensando nisso, acho que uma troca seria justo para Palmeiras e para Atlético. Queria saber o que você pensa. Comenta aqui embaixo, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Um abraço a todos, tamo junto, até a próxima e valeu, galera!